E estamos falando nessa trilha sobre delegar. Sim, você, oi líder, tudo bem? Vamos aprender a delegar com sabedoria? E a gente trouxe uma trilha, né? São 3 vídeos falando sobre delegar com base em Êxodo 18, de 13 a 27. Se você não participou dos outros vídeos, vai lá no nosso canal aqui e pega esse conteúdo que tá muito bom, trazendo dicas fantásticas quanto a isso. Essa passagem fala de Jetro e Moisés. Jetro, sogro de Moisés, ele não só observa o que está acontecendo com Moisés, não só observa o que está acontecendo com o povo, mas ele dá sabedoria clara daquilo que deve ser feito. Ele fala: Moisés, você está cansado. Moisés, você não está dando conta do que você está assumindo, você está sendo centralizador. Ele não falou com essas palavras, mas se você analisar ali no texto, como a gente analisou junto, você vai perceber todas essas observações. E ele vai para Moisés. Quantas das vezes a gente vê também um líder que está sobrecarregado e a gente, às vezes só observa e não vai lá, não é Jetro na vida desse líder. Que você seja um Jetro na vida desse líder. Vai lá e fala. Se ele estiver com o coração aberto e disponível, ele vai ter sabedoria também para ouvir a instrução. E foi o que Moisés fez, ele teve sabedoria para ouvir a instrução. Por quê? Porque Jetro, além de analisar que Moisés estava cansado, que não conseguia lhe dar conta, e qual foi o resultado? Que ele não consegue dar conta? O povo estava sendo muito demorado até que o povo conseguisse resolver as situações. Porque se só Moisés resolvesse as situações, ficava difícil para Moisés e a lentidão para o povo. Demorava muito tempo para conseguir um resultado, para conseguir uma orientação com o líder. Jetro foi e falou: olha, você vai fazer isso, você vai separar dessa maneira, você vai chamar pessoas específicas que tenham essas habilidades, essas características, e agora você vai treinar, você vai falar coisas que só você pode resolver. Gente, até isso, ó. Coisas que só você pode resolver, fica a você. Mas, que são as coisas mais fáceis, você delega. Que isso, que sensacional. Hoje em dia a gente tem tanta ferramenta sobre delegar tarefas, né? O que é urgente, o que você pode agendar, o que você pode delegar. Jetro já fazia isso, gente. Que isso, tá maluco? Muito bom, cara, muito bom. Tá na Bíblia, gente. Tá na Bíblia, a sabedoria está na Bíblia. Presta atenção, você que é líder. Tá na Bíblia. Então, hoje a gente vai falar sobre os benefícios dessa delegação, né? E a liderança sustentável. Então, número 1, a gente tem 3 pontos nesse vídeo. Número 1 é: divida o fardo e alivie a carga. No versículo 22, o objetivo principal dessa delegação era tornar o fardo mais leve, porque ele fala assim: tornar mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Gente, tá ali. Tá escrito. Que isso, gente. Muito maravilhoso. Então, a delegação não é para você se livrar das tarefas, mas para distribuir a responsabilidade e dar também a outros a oportunidade. A gente não faz nada bem sozinho, gente. Não fazemos nada bom sozinho. Se a gente faz alguma coisa sozinho é porque não é tão grande. Olha só. Então, assim, não, eu faço muito bem sozinho e tá indo bem, então porque não é um projeto tão grande. Agora, projetos grandes a gente não faz nada sozinho. Não adianta, né? Sozinho. Deus não chamou a gente para trabalhar sozinho. A gente tem as nossas limitações, como Moisés. Ele não era o todo-poderoso, né? Ele não tinha força suficiente para ele mesmo dar conta do povo todo. Ele não era onipresente, onisciente. Ele não tinha as características de Deus. Só Deus que consegue fazer essas coisas. A gente não. Então, a gente precisa uns dos outros. Então, a delegação, ela não é se livrar de tarefa, mas é distribuir com responsabilidade, gente. Pensando aí na saúde de todos os líderes. E essa eficiência do trabalho, ela aumenta consideravelmente, né? Então, 2, confie e empodere. No versículo 24 a 26, Moisés aceitou, olha, líder, Moisés aceitou e implementou. Então não adiantava Jetro falar se Moisés não absorvesse aquela sabedoria e não colocasse em prática. Então a gente tem que observar, prestar atenção nos Jetros da nossa vida, para a gente absorver aquilo ali, ver que é uma palavra de conhecimento, de sabedoria e colocar em prática, porque daí também não adianta, né? Se a gente não colocar em prática. Moisés fez isso, ele colocou em prática, permitindo que esses homens que foram selecionados, eles servissem, né, tivessem um papel de juízes. Então, uma vez que você delega, confie na sua equipe, confia. Deixe-os fazer o trabalho e trazer o resultado para que você veja,
né, depois tem um retorno disso, mas um retorno saudável. Não fica ali em cima, você não vai adiantar de nada, você não vai conseguir. E nem as pessoas vão conseguir executar o trabalho. Então, é importante para a sua saúde mental que você delegue. E delegue a boas pessoas que tenham a ver com a cultura, com aquilo que você acredita. Então, a seleção das pessoas é muito importante. Você delegar é muito importante. E número 3, os benefícios. Para todos. Todos. O versículo 23 fala que Jetro prometeu que a delegação, né, prometeu que com a delegação Moisés seria capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Olha, que sensacional. Então, a delegação, ela liberta e ela beneficia o líder e beneficia todo o povo. Gente, todo mundo sai ganhando com uma boa delegação. A gente tem que entender isso, né? Que delegar não é ser egoísta, não combina. Então, delegar é realmente isso, é permitir que as pessoas cresçam, se desenvolvam as habilidades, que as pessoas sejam mais engajadas, que tenham tempo e energia gasto com as prioridades. Então, essa foi a história de Moisés e Jetro. Eu não sei qual é a sua história, mas todas as vezes que a gente tenta assumir uma posição de liderança, autocontrole, tudo é com a gente, dá errado, né? Então, até mesmo Moisés, que foi o grande libertador, que tem uma história linda de libertação do povo do Egito, o povo que estava escravo, ele também teve essas suas dificuldades, né? Conforme ele foi assumindo a liderança, ele foi assumindo ali o comprometimento com várias coisas, e ele tinha sabedoria para resolver aquelas coisas, mas não ao mesmo tempo, não conseguia fazer. E a gente vai vendo isso conforme a gente vai pegando liderança, a gente vai falando assim, puxa vida, eu saberia resolver, mas com esse volume eu não consigo mais. Então eu tenho que delegar, eu tenho que trabalhar pessoas para que façam essas tarefas, para que juntos a gente consiga realmente servir ao povo juntos. Então Deus nos chamou para isso, né? Para a gente servir uns aos outros. Então, se tá pesado o cargo aí, se tá pesado o fardo, o jugo, presta atenção se não tá faltando uma delegação de tarefas, né? Presta atenção, assim, vai lá, né, nessa passagem e medite nela, não só nesses 3 vídeos que estão maravilhosos, que estão apontando com dicas fáceis e úteis e práticas para você colocar agora mesmo, né, para você aplicar isso no seu ministério, mas olha bem, né, na sua liderança, seja na empresa também, gente, preste atenção nessas coisas. Esse tipo essa passagem, essa reflexão, nos leva também a tudo na nossa vida, tudo que está envolvido com a gente. Se está pesado, é na família? Então, está pesado, talvez a gente está assumindo posições, papéis que não eram para a gente assumir. Talvez a gente tenha que chamar a família e falar assim, família, olha só, vamos aqui juntos, né, resolver aqui, você faz isso, você faz aquilo. Tarefas do lar é assim, né? Se você fizer tudo, você não dá conta. Então você pede, não, peraí, meu filho é pequeno, mas já pode fazer essa tarefa aqui para ajudar, já pode levar roupa suja, já pode lavar uma loucinha, já pode fazer coisas na casa, catar os sapatos do meio do caminho e limpar e guardar no local correto. Então, assim, já pode fazer algo, né? Não vai decidir sobre as finanças da casa, um filho de 5 anos, mas já pode ajudar em algumas tarefas do lar. Então, assim, você tem que prestar atenção de acordo com a maturidade, o que aquela pessoa pode fazer. Mas você, como líder, como instrutor e como direcionador para crescimento daquela pessoa, você tem que entender qual fase que aquela pessoa está e quais são as tarefas que você deve delegar. E quando você delegar, confie nessa pessoa e só cobre dela o resultado, né? Pergunte, e aí, como é que você está? Tá tudo indo, tá tudo fluindo, tá tudo direito? E aquela pessoa, quando tiver uma tarefa que ela não consiga assumir, que seja uma tarefa mais difícil, ela leve até você para que você possa resolver. Nisso, todo mundo sai ganhando. Então, não esqueça de delegar com sabedoria. Ouça a voz de Deus através dos Jetros que Deus tem confiado e colocado na sua vida para que você tenha sabedoria no delegar. Gostou dessa série? Então curte, comenta e compartilha. Que Deus abençoe sua vida e lidere!